alicerce, tantos outros. Eu me sinto mais ainda indigno de levantar minha mão direita para rezar por eles. Mas saibam, o Espírito que sopra de Deus em nós é o mesmo. Então levanta-se, levanta-se. E tenha certeza que quanto maior é a santidade para quem estamos rezando, maior ainda deve ser o nosso clamor pedindo para Deus os seus dons, o seu Santo Espírito, para que Ele inunde o ser de quem estamos rezando. Então agora levanta a sua mão direita e ora como o Espírito, como os santos anjos, porque só os anjos sabem rezar. As falas de cada um, eu ofereço esse pequeno diálogo, talvez, ou essa pequena partilha, humilde partilha, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ao Deus de Jesus Cristo, a Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira, querida Mãe da América Latina, aos grandes sacerdotes, porque nós vamos falar sobre o tema do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos grandes sacerdotes da nossa igreja, e serão muitos, e seremos todos nós também, cada um exercendo o sacerdócio a seu modo. Ofereço ao Alex, ao Sidão, que
está hospitalizado. Não sei se foi partilhado com todos, mas teve um acidente ontem, ele passou por cirurgias e teve as pernas esmagadas. E então, a nossa oração, a nossa humilde pregação, para que chegue ao coração dos irmãos e irmãs. O sacerdócio de Jesus Cristo, se nós formos pegar uma passagem bíblica em que ele mais se manifesta, está na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de São João. Uma das mais belas páginas jamais escritas na Sagrada Escritura, segundo a minha opinião. Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou ao Pai, dizendo assim. Então tem todo o capítulo 17, o que ele disse depois fica como uma lição de casa para que as pessoas leiam e releiam e reflitam sobre. João capítulo 17, a oração sacerdotal do sacerdote por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo. Há várias formas de sacerdócio e nós vamos refletir algumas. Há sacerdócio exercido na paternidade e na maternidade. Eu creio que há uma forma de sacerdócio quando a paternidade é levada a sério. Mas no cristianismo, e há em outras denominações religiosas também formas de sacerdócio. Para o cristianismo, especialmente para a religião católica, Jesus Cristo é o sumo e eterno sacerdote. O sacerdote por excelência, o mediador entre Deus e o homem. Aquele que intercede a nosso favor. O sacerdócio é definido na nossa igreja como o poder e a autoridade de Deus concedido a homens para o ministério da palavra e para pastorear o rebanho de Deus espalhado por esse mundo. Para os católicos, eu repito, deve ser devidamente ungido por Jesus Cristo, através da autoridade, vamos falar da autoridade ininterrupta, desde Jesus Cristo dos apóstolos, que também tenham sido chamados por Deus, por profecia, por revelação ou imposição de mãos, tal como os apóstolos originais de Jesus Cristo, como foram Pedro, Tiago e João. O sacerdote é tanto mais perfeito, aqui é importante, quanto mais estiver unido a Deus, a quem oferece o sacrifício. Deve estar unido também à vítima que é oferecida e ao povo pelo qual o sacrifício é oferecido. Vou fazer um parênteses para dizer: é possível viver uma vida inteira dentro da igreja e não ser de Deus. E é possível não ter acesso ao templo e às orações da igreja e à comunhão, talvez uma vez ao ano, e ser muito de Deus. Ser muito de Deus. Não é o estar sempre, o morar dentro da igreja, como é o meu caso, anexo à igreja, que simplesmente por si só diz que uma pessoa é de Deus. Por essas três uniões que eu falei, união a Deus, a vítima oferecida e ao povo pelo qual o sacrifício é oferecido, o sacerdócio de Cristo é perfeito. E não se pode conceber um sacerdócio mais elevado do que o sacerdócio de Jesus Cristo. Não haverá nunca um sacerdote tão santo e tão 100% correto que se iguale a Jesus, o sacerdote por excelência. Por que o sacerdócio de Cristo é perfeito? Existe um Deus do qual tudo recebemos e ao qual tudo devemos. Assim é da ordem natural das coisas que lhe ofereçamos adoração, súplica e ação de graças. Isso nós chamamos de sacrifício, oferecer a Deus sacrifícios. Como nós vivemos numa sociedade e nos relacionamos com as pessoas, não basta que este sacrifício seja oferecido individualmente. É necessário que alguém o ofereça a Deus em nome de todos. Então o culto a Deus deve ser exterior, porque temos corpo, e deve ser social, porque nós não vivemos isolados. O sacrifício
Além disso, é o ato mais perfeito do que nós chamamos de virtude da religião. A justiça, isto é, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Justiça é isso, dar a cada um aquilo que lhe compete, que lhe é devido. A justiça, quando é exercida para com Deus, é a virtude da religião. Quando o homem, já sendo nada, pecou, desceu ainda mais abaixo do nada e assim estabeleceu um desequilíbrio na obra criada por Deus, um desequilíbrio na criação. O homem pecou e ofendeu a Deus. Vamos falar sobre essas ofensas. As ofensas se medem, entre outras coisas, pela grandeza da pessoa que é atingida. Assim, ofender a própria mãe é muito mais grave do que ofender uma outra pessoa qualquer. Maltratar uma pessoa santa é mais grave do que fazê-lo a uma pessoa pecadora. Nós não devemos maltratar ninguém, mas ninguém quer errar diante de um santo. Ninguém quer ficar de mal de um santo. Ninguém quer aprontar com uma pessoa santa. Ou quem faz isso depois demora dias para que a consciência fique em paz, se é que pode ficar em paz antes de se reconciliar com a pessoa. Ofender a Deus então nessa lógica, o Deus que nos criou e que tudo rege, que rege o universo com a sua majestade, é coisa tremendamente grave. É isso que aconteceu e é isso que acontece todos os dias. Aconteceu em Adão e Eva. Eles não pecaram por duvidar da existência de Deus. Os dois sabiam que Deus existia. No Gênesis diz que o seu pecado foi terem duvidado do amor de Deus. Sabe da existência de Deus e se põe em luta com Deus. Duvida do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da capacidade do próprio Criador. A serpente seduziu Adão e Eva, tentou convencê-los de que Deus os havia enganado. Os dois acreditaram na serpente. Esqueceram-se de que a criação era um dom e apropriaram-se indevidamente dela. Isto é, quando colhe a maçã, está se apropriando indevidamente da criação de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia, indo para bem longe do Gênesis. Jesus não se apegou do seu ser igual a Deus, uma usurpação. Olha que diferença. Alguém que devia ficar no seu devido lugar se apropriou da criação. Aquele que era Deus não fez dessa condição da natureza, ser da mesma natureza de Deus, uma usurpação. Não se apropriou de ser igual a Deus Pai, e fez exatamente o contrário de Eva, para reparar a apropriação injusta de Eva, figura da humanidade que deveria ser a esposa de Deus. A queda instaura uma desordem da humanidade, e por mais que se queira viver num mundo de fantasias, como falar a verdade, a realidade do pecado original é muito evidente no mundo e em nós. 5 minutos de sinceridade no coração basta para que percebamos que somos incapazes de amar de verdade. A gente ama mal ou menos, ou ama até ninguém atravessar e ninguém dizer uma palavra mais dura, ou ninguém nos corrigir. A gente ama pero não muito, mas a gente se esforça por amar. Por isso é imprescindível que o Deus venha em nosso auxílio. E para que isso aconteça é preciso pedir e rezar com perseverança, para que Deus venha em nosso auxílio. Voltando ao tema do sacerdócio de Cristo, a grandeza de um sacerdote pode ser avaliada de acordo com 3 tipos de união. Eu falei bem no começo: união com Deus, união com a vítima oferecida
e união com o povo pelo qual a vítima é oferecida. Quanto maior for esta tríplice união, mais perfeito será o sacerdote. Quanto à primeira união, a união com Deus, ela se dá conforme o grau de santidade do sacerdote. Mas Jesus não é somente um ser humano imaculado, sem pecados pessoais e imperfeições como nós. Ele é o próprio Deus. Ele não só é santo, mas Ele é a própria santidade. Por esse motivo, os atos realizados pelo coração humano de Jesus têm valor divino, porque Ele é Deus. Ninguém pode estar mais unido a Deus do que o homem Jesus Cristo. Quanto à segunda união, a união com a vítima, em Jesus ela atinge o grau máximo, pois o próprio sacerdote se identifica com a vítima. Ele é altar, sacerdote e o sacrifício. Ele é tudo no sacrifício. O sacrifício externo só tem sentido enquanto o sacerdote se oferece interiormente, junto com a vítima oferecida. No caso de Jesus, a caridade ardente da sua alma foi o verdadeiro fogo que consumiu o sacrifício. Se ofereciam sacrifícios a Deus ou aos deuses. O fogo interno que ardia em Jesus é o fogo que irá queimar o sacrifício, que consumiu o sacrifício. O Calvário, se nós olharmos o Calvário exteriormente, de longe, sem nos aprofundarmos nos últimos momentos da vida terrena de Jesus, o Calvário é um deicídio. Deicídio é matar a Deus. Matar a Deus. O Calvário é um deicídio. Jesus, Deus, foi levado para a morte. É um deicídio. Só que Deus, em sua providência, se aproveitou do pecado, o maior pecado que a humanidade podia ter cometido, e transformou livremente em amor e sacrifício. Não é uma morte de Deus, é uma oferta do próprio Deus de amor e de sacrifício. Por isso, na Santa Missa, não se revive o pecado de Pilatos, de Herodes, de Caifás e de tantos outros. Não se mata Deus novamente, como Lutero acusou a igreja de matar a Deus novamente em cada missa. Na missa se recorda a realidade que aconteceu na alma de Jesus Cristo, enquanto lhe tiravam a vida. O fato dele ter aceitado aquele crime sem nada fazer para detê-lo. Isso que nós celebramos na missa, a oferta da própria vida. Pois ele vai dizer em outro lugar, quando Jesus é preso, um de seus companheiros desembainha a espada e tenta impedir. Nós ouvimos já essa narrativa várias vezes. Ele diz a um dos seus que desembainhou a espada: creis que posso invocar meu Pai e ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender, para evitar a minha morte? Se quisesse, os anjos o livrariam da morte. Mas em outro lugar ele diz, e essa vocês conhecem, está nas costas de alguém, por aí, e por aí, e por aí, e no coração de todos vocês: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Não permitindo que evitassem a sua morte, ele vai afirmar ainda: eu a dou livremente. Esse é o sacrifício perfeito. O fato de ter sido imolado livremente assegura que ele poderia ter evitado a cruz. Isso dá uma garantia de que, se quisesse, podia ter evitado a cruz. Eu fui ordenado no dia 23 de setembro como diácono, dia de São Pio de Pietrelcina, e o meu lema sacerdotal é João 10:18: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E que depois eu vi, ou antes ou depois, coincidiu na missão ser uma frase muito querida a todos nós. Jesus não era só um sacerdote identificado com a vítima, era também a vítima perfeita. Absolutamente sem defeitos, era preciosíssimo e valia mais do que toda a criação. E era capaz de consumir-se por inteiro em completo holocausto. E por isso declarou ao morrer: consumatum est.
Tudo está consumado. Era isso que eu deveria cumprir, isso está cumprido agora. Na cruz, sofreu as dores e o medo e a solidão e o abandono. E também ele, de alguma forma humana, enquanto pensava humanamente, dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, evita que eu sofra essa dor. Se for possível, afasta de mim essa hora dura. Mas se não for possível, #tamo junto. Ele falou: tamo junto. E tudo foi consumado. Quanto à terceira união, Jesus está perfeitamente unido a nós por quem oferece sacrifício. Falamos de Jesus, o perfeito sacerdote, e dos sacerdotes que oferecem sacrifícios. Não só porque se fez homem, mas porque em seu poder soberano instituiu os sacramentos, que nos possibilitam participar dos frutos da sua redenção e nos unirmos mais perfeitamente a Ele. Então Ele é unido também àqueles por quem Ele oferece sacrifício. Progredindo no caminho da perfeição por meio do sacerdote Jesus, nós poderemos dizer: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse não sou eu significa ao mesmo tempo o sacrifício de si mesmo e a pertença a um coletivo chamado igreja, que nos dá identidade e que hoje nos trouxe até aqui, e amanhã ali, e ontem lá no outro lugar, e o ano que vem em outro lugar, e até o fim da nossa vida nos levará a marcar a nossa presença no mundo como sacerdotes também. Por essas três uniões, a Deus, a vítima e o povo, o sacerdócio de Jesus é perfeito e não se pode conceber um sacerdócio mais elevado que esse. Stop, ponto final. Eu quero falar agora um pouquinho de dois grandes sacerdotes. O primeiro, vocês sabem da história, era a madrugada do dia 23 de setembro de 1968. 23 de setembro, dia da ordenação diaconal do Padre Rocha. O Padre Pio escolheu esse dia para morrer lá em São Giovanni Rotondo. 23/9/68, enquanto o Padre Pio estava com o terço na mão, dizendo o nome de Jesus e de Maria, foi levado para a casa do Pai. Depois de tanto sofrer nesta vida, a sua morte foi suave e tranquila. Foi o dia em que ele iria cumprir a seguinte vontade: ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar. Esperarei na porta até o último dos meus filhos entrar no céu também. Processo de canonização, isso depois vocês podem se aprofundar na história desse grande sacerdote, modelo de sacerdote. Processo de canonização iniciou-se em 29/11/92. João Paulo II, amigo dele, o proclamou beato em 99, e no dia 16 de junho de 2002 foi proclamado santo. O dia de São Pio é 23 de setembro. Depois disso, mais um milagre aconteceu. Eu tenho vontade de falar muito dele porque tem uns 3 meses que eu fui ali. Não só em São Giovanni, onde ele viveu bastante tempo, mas na casinha onde ele nasceu, lá longe, lá em Pietreutina. Dá umas 2h30 de viagem de ônibus, no meio de umas quebradas ruins lá, muita pedra. Lá longe, numa casinha, numa cidade pequena e bonita, nasceu esse grande santo. Mas depois da sua canonização, mais outro milagre aconteceu. No dia 20 de abril de 2008, o corpo do Padre Pio foi exumado e, mais uma surpresa, o corpo está incorrupto, nada mudou depois de décadas.
E está exposto, estava exposto na igreja Santa Maria das Graças, São Giovanni Rotondo. Essa semana, não sei se alguém viu, levante a mão, foi colocada na parte superior na igreja. A parte de cima eu não lembro o nome, lá embaixo. Eu não lembro o nome da igreja, da padroeira ou padroeiro. Em cima, embaixo é Santa Maria das Graças. E eu passei na frente, rezei, aí entrei na fila de novo e rezei, e fui umas 5 vezes na fila, e depois fiquei com raiva de mim mesmo, porque todo mundo parava e fazia uma selfie com o corpo dele atrás aqui, e eu só rezei. Eu só rezei, encostava a mão no vidro, rezava, olhava. Tem a mão direita, você via de lá para cá, tem a mão direita em cima, está um pouquinho necrosada, assim, a ponta dos dedos, mas o rosto parece de alguém que está vivo, está dormindo. Eu sei que tem gente aqui que já foi lá, o Padre Sérgio também foi, alguém foi com ele, também deve ter visto tudo isso lá. O corpo está incorrupto. Padre Pio foi um sacerdote que ofereceu a sua vida para fazer parte do sacrifício do Calvário, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Cristo lhe apareceu depois de uma santa missa, enquanto ele rezava, e segundo ele contou nos relatos que se tem, parecia que estava como que crucificado, mas não havia nenhuma cruz. E Jesus disse: associo-te à minha paixão. Não foi o Padre Pio que pediu: o que você quer de mim? Nada. Jesus lhe apareceu: associo-te à minha paixão, e ele levou a sério isso até o fim da sua vida. O outro sacerdote que eu quero falar, grande, e aqui precisa quebrar uma barreira, e é necessário que seja hoje e seja agora. Alguns da vida do Padre Pio sabem apenas da minissérie que assistiram. E na minissérie há um homem alto, branco, cardeal Raffaello Carlo Rossi, que vem, o bispo de Volterra, vem e vai investigar a vida do Padre Pio. Há um momento em que, depois dos diálogos, e eu estou lendo agora os diálogos entre os dois, há um momento em que o cardeal, depois do dia inteiro de perguntas, deixa o Padre Pio em paz, e o Padre Pio volta para a sua cela, que conheci também, a cela dele está lá. O aparelho de medir pressão, o tubo de oxigênio aqui do lado, os remedinhos que sobrou ali, algumas luvas ensanguentadas, a caminha humilde está ali, onde ele faleceu. Padre Pio é liberado, volta para sua cela, 10 minutos depois, toque, o cardeal chega, entra de supetão, tira as luvas das mãos, tira a luva. Então o obediente, o santo, tirou as luvas. O investigador mediu e anotou quanto media cada centímetro de cada lado dos estigmas, nas costas das mãos, na frente das mãos. Padre Pio pensou: bom, agora acho que já basta. Tira o sapato, para olhar também os estigmas dos pés, e tira o seu hábito para investigar o estigma que havia no peito. E havia vários, e há fotos dos estigmas. A gente pode pensar: mas peraí, mas que coisa desumana. Eu vou contar uma coisa para vocês agora que talvez nem todos saibam. Raffaello Carlo Rossi está, isso é bonito, não é para pensar, é bonito, está como servo de Deus e bem adiantado o processo da sua beatificação, como eu vi quando estive em Pietrelcina. Por quê? De tudo que se sabe de mais sério sobre o Padre Pio hoje, se sabe pela seriedade do investigador. Isso é levar a sério o sacerdócio. Quem tem que cumprir ordens, cumpra. Quem tem que dar ordens, seja correto nas ordens. Se você foi convocado para fazer uma investigação, faça seriamente. O que de mais sério se tem sobre Padre Pio não são as aventuras que alguns escreveram, mas o que
o investigador, o inquisidor do Vaticano, escreveu. Ele chegou à conclusão, nesse livro, não sei se alguém já viu, Padre Pio, sob investigação, autobiografia secreta. Aqui estão os documentos do Vaticano, escritos pelo cardeal Rossi. Do jeito que estão escritos, ele é a pessoa que conclui por primeiro que realmente está diante de um santo. Investiga tudo, pergunta tudo, questiona, olha tudo, anota tudo, e o que se tem de mais sério é a palavra desse homem, um bispo santo que cumpriu a sua missão. Eu tinha separado uma página, não vou ler porque não dá mais tempo, em que o cardeal foi convocado para ir a São Giovanni investigar o que acontecia ali. Ele falou, a coisa não é só investigar um acontecimento, é mais que isso. Há aí um estigmatizado. Quem dentre nós tem coragem agora de ir investigar alguém que recebeu os estigmas da cruz de Jesus direto para as suas mãos, para o seu peito, para os seus pés? Então eu agradeceria muito se você me deixar ser livre dessa missão. Mas por achá-lo preparado, insistiram e ele assumiu. Ele conta no livro, o dia que chegou, que viu Padre Pio, ele anotou na missa, ele observava tudo. Falou, quanto à liturgia, me parece que o Padre Pio, ele vira um missal, assim, com uma mão só, ele meio atrapalhado ali. E também ele, na hora da oração, ele não abre exatamente as mãos como é o correto, assim, se colocar, um pouquinho mais fechada, e foi anotando. Tudo coisa que ele mesmo reconhece, isso não o deixa menos santo. Que tem dia que o Padre Pio devia estar cansado e soltava o bração para o lado, ou cochilava, não sei. Então, o investigador tem que saber diferenciar o que é santidade e o que é cansaço, e o que às vezes é também. Ele mesmo acaba dizendo, ele não tem culpa nenhuma dos erros litúrgicos, são os 12 que eu vi numa missa, primeiro que eu assisti, ele dizia. Mas não tem culpa nenhuma, porque isso é uma deficiência da formação que ele teve no seminário. Ensinaram que era para abrir assim, que era para na hora de virar o missal pedir para alguém, ou se não, largar o microfone, procurar com as duas mãos, não sei também qual é o correto, mas segundo a opinião do investigador. O que eu quero dizer é que a santidade é possível a todos, aos reis e aos súditos. O verdadeiro sacerdócio é exercido de várias formas. Na fundação de uma comunidade e no doar-se, extenuar-se pela comunidade é um sacerdócio levado a sério. O sacerdócio ministerial de quem é ordenado para viver esse sacerdócio com o povo também pode levar à santidade. O sacerdócio de um bom filho que educa o filho menor, o sacerdócio dos professores, o sacerdócio de pais e mães, sacerdócio de líderes, é exercer o sacerdócio quando é levar pessoas através do bem para Deus. Palavras finais de Padre Pio: rezarás o mais belo dos credos quando houver noite ao redor de ti. Na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço de uma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão do teu espírito e no seu brilho irá te elevar a Deus. Despreze as tentações e não te demores nelas. Às vezes a gente dá muita trela para a tentação e reúne muitas pessoas para contar da tentação e não despreze as tentações, simplesmente despreze e lute contra elas. Imagina estar na presença de Jesus, o crucificado se lança nos teus braços e mora no teu coração. Não está bom assim? Beija-lhe a chaga do lado, dizendo: aqui está a minha esperança, a fonte viva da minha felicidade. Eu te seguro, ó Jesus, e não me aparto de ti, até que não me sinta inteiramente salvo por ti. Vamos encerrar aqui a oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17. Eu convido a cada um a comprometer-se com o verdadeiro Deus, que é a reflexão que eu ia fazer em cima da leitura. Deus verdadeiro é o Pai que dá o Filho para que Ele dê a vida.
Todo Deus aqui, Deus, letra minúscula, viu? Todo Deus que não dá vida ao homem é falso, é ídolo. O homem verdadeiro é o que se abre para se tornar filho de Deus, um Deus que dá a vida, eu já falei. Todo homem que se fecha para Deus e para os irmãos é um falso homem. Os discípulos, para encerrar então, os discípulos irão continuar a missão de Jesus. A missão, segundo o texto vai dizer: Pai, não te peço para que os tireis do mundo, mas que os livres do maligno. A missão não é sair do mundo, mas permanecer unidos no mundo, nas dificuldades que o mundo oferece. Um poeta espanhol escreveu: Los hermanos sean unidos. Essa é a lei primeira. Tenga união verdadeira em qualquer tempo que seja, porque se entre eles peleam, nos devoram os de afuera. Se a gente perde tempo brigando em casa, entre nós, os de fora vão nos esmagar e nos devorar. Deus protegerá os discípulos das ameaças e seduções do mundo, cuidará para que não se contaminem com o espírito do mundo, que é o espírito imundo. Último trecho do versículo 20 ao 26. Graças a vocês, as comunidades cristãs no futuro irão acreditar em Jesus Cristo. Não sei quantos anos pela frente irão acreditar em Jesus Cristo, irão se comprometer com Jesus Cristo. Eu testemunharei o teu nome, tornei o teu nome conhecido, é isso que Jesus fala no final, e continuarei a tornar o teu nome conhecido e amado nesta cidade de São Paulo. Aqui nós estamos no Embu das Artes, em Umuarama, Uberlândia, no Rio de Janeiro, em Osasco, Barueri, Brasília, em Brasília 19 horas, em vários lugares, em Nova Esperança, Boa Esperança ou Nova Esperança? A Boa Esperança das Minas Gerais, Mogi das Cruzes. Carregarei as cruzes todas com esperança todos os dias e sempre, cada dia mais na direção do reino definitivo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos: onde a ofensa que dói, que eu levo amor. Verdadeiro sacerdote leva amor onde há ódio, leva paz onde há desunião. E a canção de São Francisco Oração diz tudo o que um verdadeiro sacerdote deve fazer.